Introdução. Quando escutamos frases de pessoas que, ao assistirem a um filme, dizem: Fui sequestrada pelo filme, viajei ao outro mundo, desliguei-me da vida, gostaria de viver tudo isso, entre outras frases, percebemos que o cinema é a arte mais próxima do sonho acordado. Sonho esse que não é um sonho, mas uma representação de algo real ou imaginado. Precisamos passar do estágio de espectador passivo, se é que realmente existe tal possibilidade diante do cinema, para um espectador ativo, acrescentando a análise crítica ao filme assistido, estimulando assim novas percepções, memórias, emoções, construindo algumas ideias e recusando outras. O cinema se abre para nós, transformando-nos em espectadores participantes, que sonham conscientes para distinguir o que é real e o que é ficção. Este estudo nasceu de uma inquietação. Inquietação que muitas vezes nos fazem buscar respostas. Estimulam-nos a respondê-las para então podermos interferir transformando-as e nos transformando. Sua origem se deu por iniciativa de investigar, conhecer, aprender, interferir e tentar transformar o que inquietava a maneira de como o cinema era utilizado na educação, principalmente nas aulas de artes, com um olhar na formação de professores de artes visuais. Falar de sua origem é falar das experiências profissionais nas aulas de artes e seu ensino, o qual visa a formação humana da sociedade. Como professoras de artes visuais, percebemos a necessidade de suprir um conhecimento, o qual faz falta tanto na formação inicial como na formação continuada de professores. A problemática que envolve esse tema teve visualidade em práticas de sala de aula, quando verificamos que o cinema e a leitura fílmica eram abordados de maneira superficial e não vistos como uma linguagem artística, com características próprias, mas como uma ilustração para determinado conteúdo escolar. Para tanto, o cinema muitas vezes é usado como instrumento didático-metodológico para várias áreas. Logo, acreditamos que tão importante conhecimento poderia viabilizar uma praxis mais significativa. A preocupação seria e é trabalhar o cinema como uma área de conhecimento numa relação interdisciplinar com os demais conhecimentos escolares. Ou melhor, mais do que isso, perceber que a leitura fílmica tem sido utilizada apenas pela leitura do senso comum, sem uma reflexão e interpretação crítica, ficando apenas e tão somente no campo do entretenimento. Então, pensamos como seria levar esse aprimoramento na formação de professores. Envolvidas como docentes e discentes de um curso de licenciatura em artes visuais de uma instituição de ensino superior do Paraná, percebemos um gosto peculiar bastante comum em relação ao cinema, como uma prática de leitura imagética, cujo acesso lhes é bastante fácil. Diante da constatação, devemos pensar o cinema na educação com propriedade, valores mais relevantes, não como meramente um passatempo ou como uma simples ilustração, ou ainda, como instrumento didático de um determinado conteúdo. As vivências e experiências favorecem o amadurecimento da proposição, exigindo maior conhecimento do campo teórico-técnico do cinema, suas teorias, seus elementos cinematográficos. Através do estudo da leitura cinematográfica, a partir da decupagem, relacionou-se a indissociabilidade entre a forma e o conteúdo do cinema, criando, assim, a necessidade de viabilizar uma leitura fílmica mais significativa. Através do estudo, percebemos que o cinema, com suas características, tem muito mais a nos dizer quando conhecemos sua linguagem própria, tão forte quanto outras linguagens. Foi uma experiência bastante importante para nosso olhar sobre a linguagem cinematográfica. Despertou a possibilidade de uma alternativa metodológica de leitura fílmica mais significativa, na qual nos debruçamos nesse estudo. Nesse sentido, buscamos fontes e subsídios para analisar e compreender o uso do cinema na educação. E ainda problematizamos como o cinema pode emancipar a sociedade moderna como resultado da evolução social. A evolução social e a emancipação humana nos remetem à análise da natureza ilusionística do cinema, que se dá pelo resultado da montagem construída pela intenção do diretor a partir da sua visão crítica. A imagem cinematográfica resultante da prática
estimula a subjetividade de seus espectadores. Benjamin, 2012. Por isso, é grande a necessidade de se compreender a mágica do cinema através de espectadores. Sabendo que o cinema inaugurou uma nova relação da arte com as multidões e as culturas sociais e visuais. Na modernidade, o valor de objeto de culto que a obra de arte trazia da antiguidade foi substituído pelo valor de exposição, devido ao desenvolvimento tecnológico. Em buscas teóricas, o estudioso da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin, acreditava que a democratização da produção e da recepção da arte eram tendências intrínsecas ao meio e as considerava progressistas. Mas muitos estudiosos do mesmo período, entre eles Adorno e Horkheimer, 2014, acreditavam que o cinema era mais um veículo de manipulação social da indústria cultural. O cinema pode estimular o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico-tecnológico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Corrobora com essa visão Benjamin, 1985, página 174, afirmando que o fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo, o objeto das inervações humanas, é essa a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido. Benjamin, 1985, classifica o cinema como a forma de arte que corresponde de maneira adequada ao homem moderno, pois atinge uma sensibilidade transformada pelo cotidiano da vida moderna. Para o homem moderno, as imagens cinematográficas possuem inúmeros significados objetivos e subjetivos. Ir ao cinema, ver filmes em qualquer suporte e espaço, é uma cultura que precisa ser aprendida e incentivada, possibilitando oportunidades significativas para a formação estética dos espectadores, sobretudo na formação de professores para sua atuação. Em uma sociedade audiovisual, na era da reprodutividade técnica, momento o qual vivemos, o domínio da linguagem cinematográfica torna-se requisito fundamental para se transitar pelos diferentes campos sociais. No entanto, são questões norteadoras desse estudo: qual interesse têm os professores em estimular seus alunos a se tornarem espectadores ativos? O cinema é uma importante linguagem para o desenvolvimento crítico do aluno, formação de professores? O cinema capacita o espectador a olhar o mundo com um olhar crítico? Essas questões são fundantes no processo que ora nos envolvemos em relação às leituras de imagens cinematográficas de caráter objetivas e subjetivas, que devem ser interpretadas a partir da maturidade visual, cultural, educacional e social em relação da parte ao todo e de todo à parte. É nítida a importância do cinema na educação e realmente de grande valor na formação dos professores de artes visuais. Podemos questionar ainda que o grande problema está em como os professores utilizam este importante veículo de comunicação. A necessidade está na formação do professor de artes visuais, o qual deve ter consciência de que o cinema é uma linguagem artística, que, como outra, tem sua linguagem própria e deve ser conhecida, explorada e experienciada. Ressaltamos o significado desse estudo em relação ao cinema na educação, podendo proporcionar uma alternativa de leitura fílmica na formação inicial e continuada de professores em artes visuais e outras áreas. Compreendemos, então, que o cinema é um grande aliado na formação humana de um indivíduo mais crítico e que pode contribuir para uma sociedade mais emancipada, defesa do estudioso Walter Benjamin, 2012. Com base na Lei 13.006/2014, a escola é potencialmente um polo audiovisual na comunidade. A ação do cinema na educação deve transformar-se num cenário que possibilite o encontro entre o cinema, professores e alunos, isto é, o cinema e a comunidade. Algo muito estimulante visto no discurso de Frequesti e Migliorini, 2015, página 9, quando destacam o cinema na educação e dizem: o cinema na educação opera imediatamente a transmutação de todos em espectadores. Destacam a importante horizontalidade que ocorre na condição de uso do cinema na educação,
nas posturas dos corpos, professores e alunos que ficam lado a lado, e não mais em posições contrapostas, tendo a tela como foco principal. Para Frequest e Migliorini, 2015, é preciso pensar a escola como um espaço que possibilita ao professor e ao aluno o encantamento, a contemplação, a intelectualização e a sensibilidade através das obras cinematográficas. Apontam em seu discurso que o cinema, em encontro com a escola, deve produzir aprendizagens, inclusive de conteúdo, mas como efeito e não como objetivo. Deve promover ações emancipatórias a partir da construção de pontos de vista sobre o mundo e, dentro de suas criações, criar possibilidades da construção de outro mundo. A presença do cinema na educação deve ser um elemento transformador das próprias práticas educacionais. Tarefa bastante grande para o cinema, mas passível de acontecer. Porém, é preciso permitir que aconteça a experiência estética, sensível e intelectual entre professores e alunos. Entretanto, qual alternativa de leitura fílmica crítica possibilitaria a formação inicial de professores de artes visuais para atuar na educação? E é possível aliar o conteúdo e forma mediado pelo conhecimento da linguagem cinematográfica, tendo como objetivo a formação humana, artística, cultural e social crítica? O processo de construção do estudo, sua temática e o conhecimento intermitente foi muito desafiador, porém necessário para a compreensão do objeto e para a contínua formação humana e profissional. E, sem dúvida, para contribuir com o tema da docência universitária, tendo como foco os acadêmicos do curso de licenciatura em Artes Visuais de uma instituição de ensino superior pública do Paraná. O presente estudo aborda estudos sobre e do cinema na educação no ensino superior a partir dos acadêmicos do curso de licenciatura em Artes Visuais, a fim de contribuir para a melhor compreensão da área e buscar subsídios para interferir e transformar o entendimento sobre o cinema na educação. A maior parte da produção científica sobre o cinema na educação apresenta a necessidade do conhecimento da linguagem cinematográfica, mas há superficialidade nas sugestões de leitura fílmica crítica, apresentando de maneira bastante carente os elementos da linguagem cinematográfica, forma, em união ao conteúdo. Assim, Duarte, 2009, página 73, diz que o cinema é um instrumento precioso para ensinar a respeito de valores, crenças e visões de mundo que orientam as práticas dos diferentes grupos sociais que integram as práticas complexas. Propiciam bons debates sobre os problemas que enfrentamos no dia a dia. Podem despertar o interesse e estimular a curiosidade em torno de temas e problemas que muitas vezes sequer seriam levados em conta. o conhecimento sobre o cinema, sua linguagem específica, se torna uma necessidade emergente ao professor, que utiliza o veículo em suas aulas de artes e demais áreas de conhecimento, podendo despertar e estimular discussões pertinentes entre professores e alunos, de modo a contribuir para a formação crítica dos espectadores. A necessidade de aprofundar estudos e livros sobre o cinema na educação se torna imprescindível para que se possa estabelecer bases comuns sobre a temática, a fim de fundamentar e praticar com qualidade a leitura fílmica crítica na indissociabilidade entre a forma e o conteúdo, possibilitando uma aprendizagem mais significativa, caminho amplo que necessita de muitas discussões e reflexões. Importante esclarecer que o nosso real objetivo nesse estudo sobre cinema na educação, em especial na formação de professores para atuar na educação básica, é apresentar uma alternativa metodológica para uma leitura fílmica crítica, principalmente da imagem cinematográfica, excluindo assim estudos mais aprofundados sobre roteiros, música, som, produções cinematográficas, a psicologia, a psicanálise do cinema, entre outros estudos específicos relacionados ao veículo. Esse estudo fundamenta o cinema, a educação e a cultura na perspectiva epistemológica crítica, proporcionando práticas metodológicas de leitura fílmica mediada pela linguagem cinematográfica, aliando forma e conteúdo numa perspectiva crítica. Tem como foco principal sugerir uma possível alternativa pedagógica metodológica crítica para a leitura fílmica na formação inicial de professor de artes visuais pela mediação da linguagem cinematográfica.
O referencial teórico que norteia o livro está fundamentado em autores que trazem discussões sobre a teoria crítica, história e concepções sobre cinema, educação, formação de professores de artes visuais como Adorno, 1995-2010, Adorno e Hockermeier, 1986-2014, Benjamin, 1985, 2011, 2012 e 2013, Almeida, 2016, Andrew, 2002, Barbosa, 1990, Berger, 1999, Bernadette, 1985, Bordwell e Thompson, 2013, Buoro, 2003, Contreras, 2002, Duarte, 2009, Fernão, 2012, Freire, 1996, Garcia, 1999, Martin, 2003, Metz, 2014, Mitre, 1978, Reale, 2007, Rudiger, 2004, Xavier, 2005, entre outros. Optamos por guiar o livro à luz da teoria crítica, estabelecendo relação com a concepção crítica e emancipatória. Para tanto, o método de exposição do estudo está estruturado em 4 capítulos, que abrangem vários temas e propõem uma alternativa metodológica para a leitura fílmica, com acadêmicos de artes visuais visando a formação inicial de professores. O primeiro capítulo está relacionado à educação, à cultura e à formação de professores de artes visuais, trazendo um recorte do pensamento da perspectiva epistemológica crítica nas vozes de Adorno e Max Horkheimer, 1986-2014, e Walter Benjamin, 1985, 2011, 2012, 2013, que abordam sobre a teoria crítica, a escola de Frankfurt e sobre a indústria cultural. Outros autores que contribuem para a construção do referencial teórico sobre a importância do cinema como uma linguagem artística no contexto social são Metz, 2014, e Bordwell e Thompson, 2013. Trazemos também as considerações em artigos, dissertações e teses sobre o tema no mapeamento tipo Estado da Arte e reflexões sobre cinema na educação. Ainda no primeiro capítulo, apontamos os conceitos sobre formação, formação de professores e o papel do professor de artes visuais nos olhares de teóricos como Kemes, 1990, Ana May Barbosa, 1990, Paulo Freire, 1996, Marcelo Garcia, 1999, Carmen Lúcia Biasoli, 1999, José Contreras, 2002, Rosália Duarte, 2009, entre outros que também, através de seus estudos, contribuem para a investigação. O segundo capítulo é dedicado ao conhecimento do corpus teórico sobre cinema. Aborda-se o histórico sobre o cinema, suas características através dos teóricos que embasam o estudo, como Jean-Claude Bernardet, 1985, Ismail Xavier, 2005, Fernando Mascarello, 2006, Bordwell e Thompson, 2013, entre outros. Damos destaque para a importância da imagem e a leitura de imagem, primordiais para o conhecimento da linguagem cinematográfica, sob os olhares de Jean Mitre, 1978, John Berger, 1999, Alberto Manguel, 2001, Anamélia Bueno Buoro, 2003, Franz, 2003, entre outros que, através de suas concepções, corroboram para a elaboração do livro. Na sequência do capítulo, apresentamos as linguagens cinematográficas e o entrecruzamento entre a forma e o conteúdo, importantes para atingirmos o objetivo do livro, que se pauta na indissociabilidade entre o significante, forma, e o significado, conteúdo, elementos de suma importância para a compreensão da linguagem cinematográfica. Entre tantos autores que foram utilizados, destacamos a contribuição de Marcos Rey, 1995, Ismail Xavier, 2005, Marcel Martin, 2011, Bordwell e Thompson, 2013. O cinema apresentou tendências diferentes em vários momentos em suas produções, através de diversas organizações estruturais explícitas e implícitas, construindo uma estética fílmica. Muitos cineastas buscaram uma identidade em suas produções cinematográficas. Por isso, através de um recorte sobre as teorias do cinema, discursamos sobre a identidade fílmica,
dando destaque para as seguintes teorias: a teoria formativa, com os teóricos Hugo Munstenberg, Rudolf Arnheim, Sergei Eisenstein e Bela Balzaus, e a teoria realista crítica, com os teóricos Siegfried Kracauer e André Bazin. As referidas teorias são abordadas por Dudley Andrew, 2002, em seu estudo As Principais Teorias do Cinema, uma Introdução, obra que oferece uma visão conceitual sobre teóricos do cinema, os quais foram citados. No terceiro capítulo, apresentamos uma praxis de leitura fílmica cinematográfica crítica de educação e cinema na formação inicial de professores de artes visuais. Apresentamos concepções de cinema desde o domínio principiante ao domínio autônomo/crítico, como uma possibilidade da aprendizagem de leitura fílmica. Por fim, tecemos considerações finais sobre o estudo apresentado na construção de um percurso no entrecruzamento de uma metodologia de leitura fílmica crítica na formação inicial de professores e as contribuições a partir dos objetivos que foram propostos para a edição desse estudo. Sendo assim, esperamos que o presente estudo provoque novos estudos sobre cinema e educação na formação de professores de artes visuais e extensivo a todas as áreas do conhecimento.